Fala galera, estamos aí de volta falando de lente. Já é o terceiro vídeo sobre lentes que eu faço essa semana, porque muito aluno me procurou. Professor, não estou entendendo nada de lente e tal, então dei muita aula particular falando sobre lentes. As escolas devem estar por aí trabalhando com lentes. Eu fiz o meu primeiro vídeo apenas apresentando os tipos de lentes, borda fina, borda grossa, divergente, convergente. Classifiquei as lentes. Aí fiz um segundo vídeo falando sobre raios notáveis. Em seguida, hoje estou pondo um vídeo aqui para vocês sobre a formação de imagem, né? Formação de imagem, estudo da natureza dessa imagem, se ela é real, virtual, a posição, tamanho. Para que no próximo vídeo eu vou falar sobre o estudo analítico destas lentes. E se você quer aprender física, está no lugar certo, galera. Vem para cá que você vai aprender bastante, tá ok? Então curte, compartilha, se inscreve no canal aí, passa aí para os amiguinhos aí esse vídeo aí. Bora para nossa aula. Então é isso, como eu já disse para vocês, hoje o vídeo é sobre lentes, continua, é o terceiro vídeo, mas eu vou estar falando sobre formação das imagens, né? Vamos classificar essas imagens em real, virtual, etc e tal. Vamos começar aí com a lente convergente e vamos começar colocando um objeto após o ângulo principal, depois do ângulo principal. Tá legal? A situação é a seguinte, aqui está a lente, nós já vimos isso, lente de borda fina, tá? Foco, ângulo principal, foco linha, que é o foco imagem, ângulo principal imagem, que é foco objeto, ângulo principal objeto, e eu coloquei o objeto antes do ângulo principal, né? Ou posso dizer, depois do ângulo principal, se eu medir do centro óptico para trás. Vamos ver a imagem como é que fica. Para isso eu vou usar os raios notáveis. Eu vou pegar um ponto desse objeto, vou imaginar esse objeto é formado por infinitos pontos, mas eu não vou pegar, claro, os infinitos pontos, vou pegar um ponto aqui em cima, onde eu estou pondo o meu apontadorzinho aqui, e vou imaginar que esse ponto emite luz em todas as direções, né? Infinitas direções. Mas eu não posso pegar infinitos raios de luz, e eu conheço alguns raios notáveis, eu vou usar esses raios notáveis. Por exemplo, nesse ponto aqui que eu estou deixando ele vermelhinho aqui, ó, imagina que aqui saem infinitos raios de luz, mas eu conheço um raio, por exemplo, este aqui, que é um raio que sai paralelo ao eixo principal. Ele é um raio notável porque eu sei o caminho dele. Um raio que atinge a lente chegando paralelamente ao eixo principal, ele emerge da lente saindo pelo foco, passando pelo foco imagem. Eu conheço o caminho desse raio, ele é um raio notável. E um outro raio que eu gosto de usar muito porque é fácil de desenhar, tá? É um raio que sai daquele ponto, que nós marcamos aqui, ó, esse é o pontinho que eu estou levando em consideração, e ele vai passar pelo centro óptico, vai passar por esse ponto, pelo centro da lente aqui, ó. E esse raio é fácil de desenhar, porque ele passa direto, tá legal? Então fica muito simples de desenhar. Veja que esse ponto aqui, existe aqui um cruzamento dos raios que são incidentes, os raios que vão partir em direção à lente. E aqui são os raios que saíram da lente após a refração, são os raios emergentes. Aí, esse ponto aqui é o ponto do objeto, esse aqui é o ponto da imagem. Ok? Veja que o ponto do objeto está acima acima do eixo principal, e aqui o cruzamento vai formar uma imagem abaixo do ângulo principal. Tá legal? A minha imagem fica com essa carinha aqui, tá? Se você fosse pegando pontos mais para baixo, aqui fosse pegando vários pontos do objeto e fazendo esse trabalho, que seria muito difícil, você ia encontrando pontos cada vez mais para cima aqui, até chegar no eixo principal. Então a gente sabe que a imagem aqui está de cabeça para baixo, né? Está invertida em relação ao objeto. Veja que essa imagem, ela é projetada. Para eu enxergar ela, eu não preciso olhar através da lente, né? Eu não olho através da lente. Eu ponho aqui uma tela, uma parede, um anteparo aqui, onde eu consigo projetar a minha imagem, tá ok? Essa imagem desse tipo, projetada, a gente chama de imagem real, tá? E toda imagem real, galera, sem exceção, vai ser uma imagem invertida. Então, imagem real é uma imagem invertida. E nesse caso, quando o objeto se encontra, né, antes do ângulo principal ou depois, dependendo de como você estiver medindo aí, geralmente eu falo depois, tem alguns livros que falam antes do ângulo principal, mas enfim, se o meu objeto estiver aí, a imagem vai ser sempre menor que o objeto. É esta a situação. Legal? Eu vou aproveitar, já que a gente apresentou na aula passada 4 raios notáveis, eu vou aproveitar e vou desenhar os outros 2, só para você verificar
Que esse ponto que eu achei aqui, que é o ponto imagem, né? Eu saí de um ponto do objeto e cheguei num ponto da imagem aqui, só para você verificar que esse ponto não poderia depender de modo algum de qual raio eu ia utilizar, né? Legal? Então imagine que eu vou utilizar um outro raio, por exemplo, um raio que vai pelo foco e sai paralelo. Olha lá, cruza no mesmo ponto, né, galera? No mesmo ponto, não poderia ser diferente. E um outro raio que eu vou usar, quase nunca eu uso, que é um que vai pelo anteprincipal, bate na lente, se não tiver lente aqui você prolonga a lente e volta pelo anteprincipal. Então ele vai pelo anteprincipal objeto, você prolonga a lente aqui, ó, ele atingiu aqui a lente, e ele sai pelo anteprincipal imagem. Veja que ele passa no mesmo ponto. Então o ponto imagem que eu consegui aqui não depende de qual desses 4 raios eu vou usar. Então eu tenho 4 raios notáveis, eu quase sempre uso os 2 que eu usei primeiro, mas poderia ser qualquer outros 2. Legal? Então essa é a primeira situação, imagem real invertida menor que objeto. E note agora, é o seguinte, para os outros casos. Eu vou começar a andar com esse objeto para frente, tá? E você vai verificar que essa imagem vai indo para trás e aumentando. Você vai entender no próximo caso que quando esse objeto vai andando e ele chega em cima do anteprincipal, a imagem afastou e também está em cima do anteprincipal. Só que ela aumenta de tamanho. Ela aumenta de tamanho e vai ficar do mesmo tamanho do objeto. Vamos dar uma olhada? Seria a seguinte situação aqui. Olha lá, andei com o objeto e vou traçar de novo. 2 raios, não vou mais traçar aqueles 4 raios, vou escolher só 2. Os que são mais fáceis aqui, ó. Vai paralelo, sai pelo foco. Vai pelo centro óptico, passa direto. Cruzou, ó. Cruzamento dos raios que incidem a lente, cruzamento dos raios que emergem da lente. Esse é o ponto imagem. Nessa situação, a imagem continua sendo invertida, né? É uma imagem projetada, tem que ter uma tela ali, uma imagem real, projetada e invertida, ok? Só que dessa vez ela não é mais menor, ela não é mais menor, ficou horrível, né? Ela não é menor que o objeto, ela é do mesmo tamanho que o objeto. Vai uma dica aí, sempre quem é maior, o objeto ou a imagem? É quem estiver mais longe. No outro caso, o objeto estava mais longe da lente do que a imagem, então a imagem era menor, o objeto maior. Agora as distâncias são iguais, então eles têm o mesmo tamanho. Eu vou aproximar mais o meu objeto agora, galera. Vou pegar esse objeto, vou aproximar mais um pouco, vou deixar ele aqui entre o anteprincipal e o foco. A minha imagem vai afastar um pouco mais e ela vai ficar maior, né? Ela vai ficar maior que o objeto, a minha imagem. Tá pegando a lógica? Se você entendeu a lógica aí, muitas vezes não precisa nem traçar, né? Vamos aproximar mais um pouco o objeto. Ponto, aqui está o meu objeto. O que vai acontecer? Agora o objeto se encontra entre o anteprincipal e o foco. O objeto está entre o anteprincipal e o foco. Vamos lá, traçar? Vai paralelo, sai pelo foco. O raio que emerge pelo foco imagem. Tá? Vai pelo centro óptico, passa direto. Olha o cruzamento aqui. Monta a imagem. Tá aqui a minha imagem. Então o objeto, aqui é meu ponto objeto, onde está a luzinha vermelha. Aqui é meu ponto imagem. Sai da frente, né, professor? Você estava na frente, aí não dava para enxergar nada. Então, repetindo, né? Se eu estava na frente e você não viu, vamos de novo. Vai paralelo, né? Raio de luz, vai paralelo, sai pelo foco, vai pelo centro óptico, passa direto. Aqui está a formação da imagem. Eu estava na frente e não dava para enxergar nada. Veja que aqui a imagem continua sendo projetada. Ó, gente, no cinema é isso, né? Ó, você tem lá um filmezinho pequenininho, próximo da lente, a luz vem, passa pelo filme, passa pela lente e projeta numa tela. Ok? A imagem é sempre invertida em relação ao filme, né? Então eu ponho o filme aqui de cabeça para baixo para a imagem ficar, né, na posição que eu gostaria. Se eu inverto o filme lá, inverte a imagem aqui, porque a imagem é invertida em relação ao objeto. E ela é projetada numa tela. Continua sendo uma imagem real, continua sendo uma imagem invertida. Ela no começo era menor, ficou do mesmo tamanho, agora ela é maior que o objeto, tá? Então tem um exemplo aqui, a tela do cinema. É isso que acontece. Tranquilo? Para o vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí no canal. Quanto você paga para se inscrever no canal? Nada, né, galera? Alguém vai falar, vem bater na sua porta e dizer, ó, custa tanto? Alguém vai dizer para você, olha, se inscreveu, tem que assistir os vídeos. Não precisa, só dá uma força aí. E quando você quiser, você passa lá e vê o vídeo que te interessa.
tá? Compartilha aí com os amiguinhos. E eu agradeço muito. Valeu? Mas vamos lá. Então já fizemos aí 3 casos. Agora eu vou aproximar o objeto mais um pouquinho, ok? E o que vai acontecer com a imagem? Vai afastar mais um pouco. Vamos ver. Aproximei o objeto, pus ele em cima do foco. Vamos traçar de novo. Professor, os mesmos raios? Testa aí na sua casa, faz outros, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo o que é mais fácil, né? É mais fácil, ó, vai paralelo, sai pelo foco, vai pelo centro óptico, passa direto. Tá legal? E agora, professor, como é que vai cruzar esses raios? Esses raios não cruzam, né? Então eu tenho o cruzamento dos raios incidentes, que forma o meu ponto imagem, do meu ponto objeto, desculpa, ele vem aqui do objeto. E para formar a minha imagem eu teria que cruzar esses raios. Eles estão paralelos, né? Então eles não se cruzam, né? Se cruzam no infinito, como diz aí os matemáticos. Aqui a gente costuma dizer que não tem imagem. Ou a gente chama de imagem imprópria. Não forma imagem, então, objeto em cima do foco. Não dá nada. Agora um outro caso bastante interessante, ó. Vou aproximar de novo o objeto. Estou só aproximando o objeto. Aproximo o objeto e vou traçar de novo. Olha o que acontece. Vai paralelo, sai pelo foco. Vai pelo centro óptico, passa direto. Como é que eu vou cruzar esses raios? Eles estão abrindo, né? Estão divergindo esses raios. Como é que eu vou cruzar esses raios? São paralelos. Então eu vou prolongar eles para trás, ok? Eu posso pegar esse raio, prolongar para trás e prolongo esse raio de luz para trás. Só que aqui não é luz, por isso que foi feito tracejado. A luz veio e atravessou a lente, a luz veio e atravessou a lente. Ah, isso não é luz. Isso é um cruzamento hipotético, virtual desses raios de luz, né? Porque eu prolonguei. Não é raio de luz, é prolongamento do raio de luz. Então, nesse ponto onde eles se cruzam, é a minha imagem. Olha, aqui está o ponto objeto, aqui está o ponto imagem. Ok? Então, a minha imagem agora não é mais projetada. Essa imagem é formada pelo prolongamento dos raios de luz e não pelos raios efetivos de luz. Não tem como projetar essa imagem. Essa imagem é uma imagem virtual. Tá legal? Então, nessa situação, se tivesse aqui um olhinho aqui, ó, bota um olhinho aqui, tá? Bota um olhinho aqui, você olha para a lente, você tem que olhar através da lente. Essa imagem não está projetada numa tela, essa imagem não está no anteparo. Você tem que olhar para a lente. Você olha para a lente e vê ela aqui. Né? A imagem maior que o objeto. Tá legal? Professor, tem uma aplicação disso? Você falou do cinema na outra situação? Sim, tem uma aplicação aqui, é a lupa. Então essa lente, estou sempre na lente, né, convergente, lente de borda fina, lente convergente, só que agora o objeto está entre o foco e o centro óptico, o centro da lente aqui, ó, o centro óptico está aqui, ok? Essa imagem agora, para enxergar eu olho aqui, eu vejo maior, é isso que a lupa faz, quando você pega a lupa, olha através dela, né? E o objeto está bem próximo da lente e você olha através de uma lupa, você vê as letrinhas, no caso de um livro, as letras maiores, não é isso? Ok? É a aplicação, é uma lupa. A imagem agora não pode ser mais projetada, ela é virtual, não é real. E ela, como toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita, galera. Olha que tranquilinho, né? Tranquilinho. E a gente está vendo que ela é maior que o objeto. Bacana? Esses são os casos de imagem formadas pela lente convergente, lentes de borda fina, né, estando aí no ar, estando no meio onde a lente tem um índice de refração maior que o índice de refração do meio. É assim que se comportam as lentes de borda fina. Tá legal? Falta fazer agora a lente de borda grossa, que é mais fácil que só tem um caso. Só tem um caso. Lentes de borda grossa, inverti aqui foco, tal, olha lá. O símbolo dizendo que é uma lente de borda grossa, que uma lente de borda grossa, se o índice de refração dela for maior que o do meio, ela se comporta como uma lente divergente. Vou colocar o objeto em qualquer caso, em qualquer ponto, tá? Coloquei ele em cima do foco. Ah, mas em cima do foco não forma imagem. Na outra lente, eu não posso ter o objeto em cima do foco objeto. Aqui ele está em cima do foco imagem, e é outra lente, você vai ver que a imagem vai ser formada. Aqui só existe um caso, qualquer posição que você põe esse objeto, a imagem é sempre a mesma. Essa é a lente do sempre, é sempre assim. Lembra quando você está na escola e o professor ensina algo, você fala, eu acho que eu entendi. Aí você pergunta para o professor, professor, é sempre assim? Aí o professor fala, é. Você fala, então entendi. Então essa lente é esse caso.
tá? Vamos lá, ó, vai paralelo, sai pelo foco. Cuidado, galera, não vai sair pelo foco objeto, sai pelo foco imagem, que está trocado aqui, porque essa lente é divergente. Então olha como é que sai o raio. Já vimos isso. Olha lá, vai paralelo, saiu na direção do foco, né? Aqui não é luz efetiva, a luz está aqui, ó, a luz veio, luz refratou. Aqui não é luz, é só prolongamento, para poder medir aqui a distância, medir a direção do foco. Agora, aquele raio que a gente traça, que é muito fácil, vai no centro óptico, passa direto. Esse é sempre assim. Legal? Olha os raios que emergem da lente. Este raio emergiu da lente. Esse raio emergiu da lente. Vou cruzar eles. Para frente é impossível, né? Prolonga para trás. Vai lá aqui, ó. Prolongou. Pega esse aqui, ó. Prolonga. Tá aqui. Achei o ponto onde eles iam se cruzar. Tá aqui a minha imagem. Esse ponto é o objeto. Esse ponto é a imagem. Este cara é o objeto. Aqui é a minha imagem. Essa imagem também, galera, não pode ser projetada, ela é virtual, ela é formada pelo prolongamento do raio de luz, não é um raio de luz efetivo, ok? Então é uma imagem também virtual, galera, também virtual e também direita. E nessa lente é sempre assim, e ela é menor que o objeto. E a gente vai estudar em breve, verificar que essa lente que o míope usa, né? O míope usa essa lente assim, ele traz... Você não enxerga de longe, então o que acontece? Ó, aqui está o objeto, a lente traz a imagem para mais próximo, porque você só enxerga mais perto. Mas isso é lá na frente, tá? Só estou dando um exemplo aqui, que o míope vai usar uma lente desse tipo, ok? Bom, galera, é isso aí, né? Acho que foi legal, né? Você curtiu? Você gostou? Você deve estar vendo esse vídeo no YouTube. Me procure aí no Instagram e no Facebook. Eu passo pouco por aqui, mas vou começar a colocar coisas também na resumo de aula, coisas assim, para ajudar vocês. Valeu? Então é isso aí, galera. Abraço!